Aprenda a fazer o seu podcast do zero de forma gratuita e muito rentável, mesmo sendo um desconhecido. Eu sou o Caio Fidelis e eu vou te apresentar passo a passo do zero para montar o seu próprio podcast. Vamos lá! Primeiro passo aqui para a gente iniciar então, né, essa questão do podcast, tá? Você aberto aqui no computador, esse passo dá para ser feito também apenas no celular, tá? Mas eu vou mostrar aqui que é um pouco mais aberto aqui, né, na questão do computador. Então a gente vai digitar aqui Anchor, tá? Podcast, se você quiser, vai ser o primeiro. O URL eu vou deixar também na descrição, é anchor.fm, tá? Para quem ainda não conhece a plataforma Anchor, ela é uma plataforma dos criadores do Spotify, tá? Tá até aqui, ó, Anchor do Spotify. Então imagina o quão completo ela é, tá? E não fique pensando que você só vai postar seu podcast no Spotify. É possível você postar em qualquer outra distribuidora também, como Apple Music, Deezer, iTunes, né? Enfim, inúmeras outras ali você consegue estar postando o seu podcast. Então, claro, a primeira coisa aqui, mais fácil de todas, vocês vão se inscrever, tá? Vai ser feita aqui a inscrição, vou fazer também um passo a passo com vocês. Vou colocar o meu nome aqui para teste, né? O e-mail também, vou colocar um e-mail teste aqui, tá? Depois a gente vai vendo, mas como eu disse, eu vou fazer um passo a passo mesmo com vocês. E uma senha aqui teste também só para realmente a gente conseguir prosseguir. Vou colocar qualquer coisa aqui, ano, deixa eu ver, abaixo de 1900, né? Vamos lá, 1997. Vou confirmar, aí vocês veem se quer ou não receber aqui. E aí vamos escrever. Vai carregar aqui um pouco a página, perfeito. Depois vocês também verificam ali, né, no e-mail de vocês, tá? Mas eu vou mostrar por cima, né, como é que você vai fazer o passo a passo aqui para você conseguir postar essas músicas, o seu podcast, né? Antes de publicar, você precisa verificar seu endereço de e-mail, tá? Eu já faço isso daqui também para vocês verem. Conheço os novos podcasts, né? Em um novo podcast, enfim, eles dão uma palhinha aqui mais ou menos das coisas. Eu vou tirar isso daqui. E aqui é onde que inicia toda a configuração do seu podcast, tá? Eles já falam aqui que cria seu primeiro podcast, você consegue criar ele pelo computador ou pelo celular mesmo usando um fone, tá? Então é extremamente interessante, tá? Você consegue fazer um trailer, né? O trailer é a introdução do seu podcast, né? Onde você vai iniciar tudo mesmo aqui dele, tá? Não vou fazer isso daqui, porque isso daqui já seria gravar um episódio, né, introdutório aí de 1 minuto apenas, não dá para passar, tá, o trailer. Vamos configurar. Então aqui vai ter o nome do podcast, tá? Vou colocar teste 1. Isso aqui não vai pro ar, né? Descrição do podcast é testando, criar podcast. Enfim, vocês vão colocar o nicho de vocês. E um adendo, hein? Sempre coloca o call to action. Call to action, para quem não sabe, é aquele famoso saiba mais, né? Clica aqui, né? Após aquele ponto, né? Após o ponto final, você coloca um saiba mais, clica aqui, para você chamar o ouvinte ali para entender um pouquinho mais, tá? Categoria do podcast, aí você vai de acordo com você, tá? Vou colocar negócios aqui, idioma do podcast, também é a mesma coisa, tá? A gente vai colocar aqui português Brasil, vou dar um continuar, primeira parte tá feita, configuração da monetização. No Brasil ainda não é possível, tá? Mas existem algumas outras formas para a gente conseguir. Vai ficar para um outro vídeo a questão da monetização. Se esse vídeo aqui der certo, para o próximo vídeo eu vou explicar a questão da monetização, como que eu monetizo o meu canal, tá? E mais ainda vou passar mais ou menos uma questão ali sobre os patrocínios do podcast, tá? Como que a gente consegue, como uma pessoa iniciante consegue pegar um patrocínio do podcast. A própria plataforma Anchor vai fazer isso pra gente. Vocês vão ver, é bem interessante. Tá? Então aqui eles falam, né, atraia mais ouvintes, enfim, vou colocar aqui só para vocês darem uma olhada. Aqui eu consigo ele já captou meu microfone, né, eu posso começar a gravar aqui, ele já vai começar a falar ali tudo certinho. Biblioteca, se você já tiver um áudio, né, editado e tudo mais, você já pode subir ele aqui. Músicas, pode colocar uma música no fundo ali, ou enfim, enquanto você vai conversando, né, coisa simples também, normal. Agora essas mensagens aqui, você precisa conseguir colocar trechos ali também, pode ser até uma divulgação, né, se você quiser fazer dentro do seu podcast, você joga ali. Então assim, é bem dividido, você tem o áudio principal, você tem as músicas, né, você tem os jingles, você tem a entrada principal, que eu ainda vou mostrar, é tudo bem diferente, que tá bem interessante. Aqui já tem algumas transições, claro, você pode adicionar aqui na biblioteca a sua transição, o seu jingle, né, mas tem alguns aqui, eu vou colocar, não sei se vai sair no vídeo ou não, tá?
mas vocês já conseguem aqui, esse daqui até é o que eu uso, né, no mestre do Spotify, então é super interessante, tá? Feito isso, vocês vão vir aqui em salvar o episódio, né? Vamos ver se vai dar, porque eu não coloquei nada, e aí é onde começa tudo aqui, tá, pessoal? Aqui você vai colocar também já o arquivo, caso você tenha gravado, ele já vai aparecer aqui, se você grava pelo app. E aí, começa aqui o título do episódio, né? Teste negócios, sei lá, descrição do... Mesma coisa, você vai colocar a sua descrição, tá? Data de publicação, se você já colocar agora, vai demorar em torno ali de 5 a 10 minutos, já vai postar, tá? Ou você seleciona a data, o horário que você quer, mesma coisa, você também já consegue fazer isso, tá? É super interessante. Outras coisas que vem aqui para interagir, né, com esses seus ouvintes, no seu perfil ali, você consegue fazer algumas enquetes, tá? Ó, já está até escrito, disponível somente no Spotify, caixa de perguntas também. Então é super interessante. Isso daqui você não consegue fazer pelo app, você só consegue fazer pelo computador. Por isso que eu falei que é um pouquinho mais completo e eu queria mostrar pelo computador aqui para vocês. Agora, para finalizar, tem o número da temporada. Então, de acordo com você, né, você faz seu cronograma, coloca lá o quanto de temporada você vai iniciar, né, quantos episódios, enfim, cada temporada tem 10, 100, enfim, né, o quanto que vocês acharem interessante. Aí você vai colocar o número do episódio, então a gente está no episódio 5, tá? E o tipo do episódio, se vai ser só um trailer, se vai ser só um bônus, né? Para você conseguir engajar ali, né? Monta mesmo, pega um roteirinho ali, monta o que você está fazendo, o que você vai fazer, conteúdo aí pro seu público. Seria um conteúdo limpo ou explícito. É sempre bom, interessante mesmo colocar, se tem muito palavrão nos vídeos, se tem algo explícito, é sempre interessante você colocar isso daqui realmente pro Spotify, saber direcionar corretamente o seu público. E aí, a arte do episódio, onde você vai conseguir subir aqui a sua arte do podcast, seja uma igual sempre, né? No mestre do Spotify eu estou usando sempre a mesma, na próxima temporada que eu vou iniciar alguns projetos diferentes para relação à capa, tá? Então você pode fazer da sua maneira. Eu vou até ver se eu tenho um exemplo aqui, ou se eu já consigo dar um próximo. Eu não vou publicar, tá? Não vou publicar porque senão vai gerar um podcast novo aqui, enfim, com nome de teste, né? Então eu vou acabar não fazendo isso, mas feito isso, cara, tá pronto. Tá? É só você aguardar, você dá um minutinho, daí vai estar tudo certinho, você já vai acompanhar tudo no seu painel. Aqui no seu painel, seja pelo computador ou pelo celular, ele vai estar extremamente diferente, tá? Eu vou sair dessa página, vou entrar no meu podcast agora para mostrar para vocês como é que funciona tudo isso. Bom, como eu disse para vocês, né, tá aqui o podcast mestre do Spotify, né? Eu ainda estou iniciando ele, coloquei alguns episódios, não estou fazendo muita divulgação, começando, tá? Então, aqui é o dashboard, quando você iniciar a postar as coisas, vai aparecer para você uma visão geral, o público, classificações do podcast. Então, histórico agora, essa semana aí teve 19 reproduções, né? Em uma média aí de 4 streams por episódio, né? O tamanho do público deu 2 pessoas, né, nessa semana, tá? E o saldo atual, $0, porque ainda não está monetizando no Brasil, tá? Somente Estados Unidos e alguns outros países. Aqui você consegue ver uma média de gráfico, né? O quanto que você conseguiu e qual que foi. Por exemplo, esse daqui foi eu estava apontando aqui, né, os 3 primeiros passos para iniciar no mundo musical, como ganhar dinheiro, e ele já te apresenta bem detalhado, né? O público também, ele vai te mostrar em porcentagem, pelo menos no app me aparece em porcentagem. Deixa eu carregar aqui no computador, tá? Então aqui, ó, você já consegue ver no Brasil 74%, Estados Unidos 21% e Suíça 5%, tá? Aqui você vê todas as plataformas também, aonde que eles estão achando isso. Então 47% direto do Spotify, 21% é busca, né, pelo Google, 16% pela Anchor e 11% já está no meu Apple Podcast também. Eu só fiz na Apple, ainda não divulguei mais, né? Como eu estou iniciando, eu quero ir aos poucos nesse quesito, tá? Você consegue exportar todas essas informações também para você ter uma planilha ali, quem gosta de planilhar. Gênero do Spotify, homem, mulher, tá? A idade aqui você tem também uma média, né? Ó, de 18 a 22, meu público maior é de 23 a 27, 45 e 59. Então, isso é interessante, essas métricas, né? Agora, voltado para o marketing, onde você consegue analisar um enredo geral e saber estudar o seu público. Muito interessante saber isso. Meu público ainda, como é um Spotify novo, está mostrando muito público. Então, eu não sei o público direto, 18 até 45, 50, 59. Então, ainda não está nichado ali, porque é um início, tá? Mas isso daqui é sempre muito bem interessante
para você estudar e ver como que tá indo as coisas, até para performar aqui os dispositivos de busca. Que dispositivo mostra se é iPhone, Mac, Android, Windows, e aí por diante vai indo. Aqui você vê os seus episódios, tanto de reproduções, se teve anúncios ou não, também já vou falar essa parte de anúncios. E aí o dinheiro aqui seria, no caso, a monetização. Infelizmente a gente ainda não tem isso daqui no Brasil, né? Não tem como, mas assim que vocês entrarem, busca aqui esse Saiba Mais, vai no fórum lá, escreve que também está faltando no seu país, porque a gente tem um grupo muito grande de brasileiros que já fazem isso. Mas feito isso daqui, ainda tem algumas outras formas de você conseguir. Eu vou deixar para o próximo episódio essa questão, mas aonde você vai conseguir um patrocínio próprio da Anchor. Eles vão ver, né, de acordo com o seu episódio, você pode aceitar ou recusar esse patrocínio. No caso, seria o quê? Seriam patrocinadores que precisam pegar 10, 20, 30 segundos do seu episódio e você vai ter que falar em cima. Eles passam até um certo roteiro para você seguir o que você tem que falar, às vezes até uma fala mesmo ali específica que você precisa falar para você ser monetizado. E aí você começa a ganhar não somente por streams e também pelo patrocínio. Então sim, cara, podcast, se você está iniciando, você consegue fazer dinheiro, você consegue ganhar dinheiro e visualização sem dúvidas alguma, tá? Não tenha medo, pode iniciar, claro. Tudo no começo é muito difícil, tudo é muito novo, mas sem dúvidas é possível e eu vou trazer muito mais conteúdo aqui para vocês. Como vocês sabem, tudo que eu vou aprendendo, para quem já é inscrito no canal sabe disso, tudo que é novo para mim, eu vou trazendo para vocês assim que eu aprendo, estudo e passo para vocês. Estudo, aprendo e passo para vocês. Sempre assim dessa maneira. Isso daqui também não vai ser diferente. Tô criando, tô iniciando as coisas e eu vou passar aqui para vocês todo esse passo a passo detalhado, tá bom? Então fica aí a primeira parte, né, de como criar o podcast, para não ficar também muito longo, e vamos para a segunda parte semana que vem, tá bom? Um abraço, se você gostou, compartilha com seu amigo lá que está iniciando seu podcast, para não ficar fora de nenhuma dica.